Boa noite. O filósofo e professor da USP, Vladimir Safatli, é um dos que acreditam que o pensamento filosófico precisa ultrapassar os limites da academia e fazer parte do debate público. Articulista de jornais e revistas, ele costuma escrever sobre política, mídia, psicanálise e produção estética com a mesma fluência. A convite do ciclo Mutações, ele esteve na semana passada em Belo Horizonte discorrendo sobre o afeto como utopia. E nós fomos encontrá-lo na Sala Minas Gerais, em uma entrevista exclusiva e ao piano, ele que também é compositor e pianista, e conversamos sobre música, política e as sociedades como circuitos de afetos. Bom, as suas atividades não se restringem às pesquisas acadêmicas, você é colaborador de jornais, revistas, são textos sobre diversos assuntos, mas me parece que todos buscam o mesmo lugar, que é ocupar o debate público. Em que medida, para você como filósofo, isso é importante? Olha, o Brasil tem uma bela tradição de intelectuais que saíram da universidade, não que abandonaram a universidade, mas que entenderam que a sua função não era simplesmente uma função restrita ao campo universitário. Eu lembraria do Celso Furtado, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro. Acho que a questão fundamental é que todos os professores da minha geração, da minha idade, deveriam ver essas pessoas como um grande exemplo, certo, do que são os intelectuais brasileiros, né? Eu acho que hoje em dia nós não podemos perder isso em hipótese alguma, né? E há toda uma tendência, do ponto de vista acadêmico, de fazer com que nós só conversemos com nossos pares, né? Sendo que esse debate é importante, com certeza, não é uma questão de negligenciar isso, mas um debate exclusivo dessa natureza seria perder aquilo de assim, que o sistema de ideias do Brasil produziu de melhor. A música é um dos temas aos quais você se dedica, não apenas como filósofo, mas como compositor e pianista. Ao piano você pensa música também? Eu acho uma coisa muito engraçada o que aconteceu um pouco dentro do imaginário cultural brasileiro. Porque a princípio nós aceitamos que o Brasil é um país hipermusical, né? Quer dizer, esse é um pouco um dos elementos fundamentais do nosso imaginário cultural, né? Mas a música sempre apareceu para nós como uma espécie de espaço no qual nós não precisamos mais pensar. Ela naturalmente brota, entendeu? Ela aparece de uma maneira espontânea, né? Como se fosse uma espécie de promessa de uma imanência, de uma imediaticidade das coisas, né? Mesmo o nosso músico mais importante, como Villa-Lobos, ele tinha todo esse discurso, né? Que ele compunha quase como uma catarata, né? Esse é o exemplo que ele utilizava, né? Então acho que tudo isso tem um lado ruim. O lado ruim é esquecer que a música pensa. Ela pensa, ela produz conceitos, porque a forma musical, ela decide sobre o que é diferença e identidade, através da consonância e da dissonância. Certo? O que é racional, o que é irracional, através da diferença entre som e ruído. Certo? Ela decide questões sobre como você percebe objetos no tempo, percebe objetos no espaço. Certo? Tem toda uma estética transcendental no interior da forma musical. Não é à toa que o Platão dizia... ao se abalar as formas musicais, abalam-se os alicerces da cidade. Porque há uma sensibilidade que é construída musicalmente, que ela tem que é uma forma de pensar que está muito além do que é eminentemente musical. E a sua maneira de pensar as trilhas como compositor também é diferenciada, né? Então, eu fiz uma música para uma peça de teatro agora, que é César, do Roberto Alvim, né? E nesse caso, o que eu queria fazer, na verdade, era uma representação sismográfica do poder, porque é disso que se trata a peça, né? Então não fazia muito sentido fazer uma trilha sonora, ou seja, como uma legenda que acompanha as ações, né? Talvez era muito mais interessante fazer com que a música fosse aquilo que mostra como as pessoas, quando elas entram nas relações de poder, elas são despossuídas por completo. Porque os processos históricos são assim, eles não são feitos por indivíduos.
Eles são feitos a partir do momento em que os indivíduos aceitam serem despossuídos de si mesmos. Quer dizer, mais uma vez é uma outra maneira de pensar a trilha de um espetáculo, do cinema, da maneira convencional, né? De fato, essa foi muito a nossa ideia, quer dizer, colocar a música como quase... São dois personagens, na verdade, na peça, né? Porque ela foi reduzida a dois personagens. Então a música era um terceiro personagem. Vladimir, a verdadeira tarefa política é a reconstrução dos nossos afetos. Assim você começa a apresentação do tema que te traz ao ciclo e que também é o tema do seu próximo livro. E essa perspectiva afetiva que você propõe pensar a política, no mínimo instigante, né? Como é possível pensar as sociedades sob essa perspectiva quando há tanto ressentimento e medo por aí? Mas ressentimento e medo são dois afetos fundamentais para um certo tipo de vínculo político. O que eu insistiria é o seguinte: a política não é só um problema de circuito de bens e de riquezas, como as riquezas vão circular ou como os bens vão circular. Ela é também um problema sobre circuito de afetos, como os afetos circulam. Porque os afetos produzem vínculos sociais. Eles estabelecem a sua capacidade de perceber e não perceber, de sentir e não sentir, de ver e não ver. E é fundamental para o campo do político você regular isso. O que é visto, o que é sentido, o que é percebido. Entendeu? Então eu insistiria aqui para que nós consigamos transformar a política num espaço de transformação. A primeira coisa seria transformar os afetos que circulam no interior do campo social. Seria interessante começar por perguntar quais são os afetos que constituem, de uma certa maneira, hoje, os nossos vínculos sociais. Você lembrou dois que eu acho que são fundamentais, né? O medo e o ressentimento. Essa ideia do medo como afeto político traz uma série de consequências. Então você começa a pensar que questões ligadas à segurança são as questões mais decisivas no interior da vida social. Você começa a imaginar que tudo que vai contra a sua identidade é um risco, certo? A própria coesão do corpo político. Então tem uma série de consequências importantes. Então talvez nós estejamos, por exemplo, muito colonizados por esses afetos hoje em dia. E nós devíamos saber como escapar deles para conseguir reconstruir o campo de transformação da política. Você chama isso de máquina de medo e ressentimento, que foi colocado em funcionamento nos últimos anos, né? Não, com certeza. Eu acho que existe, de fato, uma colonização afetiva muito forte. Quer dizer, basta você perceber os discursos políticos, não só no Brasil, mas mundiais, como eles circulam, quais são as questões fundamentais hoje. Quer dizer, como a figura do terrorista foi construída politicamente, em larga medida, como a figura dos imigrantes, que de uma certa maneira vão colocar em xeque a coesão social, certo? Foi construída muito para que você... O medo ele tem essa grande vantagem de ser o sentimento mais plástico. Você desloca ele de um lado para outro, entendeu? Então essa capacidade de deslocamento, ela é decisiva para que você consiga ir criando um certo tipo de comportamento social, criando um certo tipo de coesão social, criando um certo tipo de exclusão fundamental. Me parece que esse tema também tem a ver com a relação entre filosofia e psicanálise que está nos seus estudos acadêmicos, nas suas dissertações, desde o início, né? Não seriam áreas, a filosofia e a psicanálise, controversas e caso sejam, porque você se interessou tanto por articular as duas? Olha, porque por um lado, boa parte dos conceitos psicanalíticos eles não foram criados simplesmente pela clínica. Eles são elaborações de reflexões filosóficas de larga duração. Conceitos como o conceito de pulsão, por exemplo, não foram criações que apareceram na clínica. Foram resultados, digamos assim, de um tipo de elaboração filosófica de longa data. E por outro lado, eu lembraria que a filosofia, de uma certa maneira, ela sempre acreditou ter uma força terapêutica, né? Essa ideia de uma terapia, ou seja, vinculada à maneira com que você poderia modificar a sua forma de pensar. Então você consegue modificar a sua forma de agir, se você é capaz de modificar a sua forma de pensar, dizer, a maneira como você usa a linguagem, são tópicos da filosofia que vai desde os gregos até Wittgenstein, por exemplo, né? Há uma série de circunstâncias e situações de sofrimento psíquico que é necessário você ter uma formação adaptada a isso, adequada a isso, né? Está longe de ser a formação filosófica. Mas é certo que a clínica do sofrimento psíquico mobiliza um conjunto de valores
que não são eminentemente clínicos. Ou a ideia de normalidade, certo? A nossa ideia de normatividade, certo? A diferença entre normal e patológico, ela está muito imbuída de uma série de valores que vêm de vários campos da cultura, não só do campo eminentemente assim, da clínica do sofrimento psíquico. Você discute uma proposta que também me parece muito provocadora, que o contrário de identidade não é diferença, é indiferença. Se a gente pensa na atual política das identidades, isso é perturbador, porque mostra como ela pode ser estática e provoca, por exemplo, uma nova visão sobre a tolerância. Sim, é verdade, você tem toda a razão. Eu acho que foi um dos grandes equívocos da política contemporânea você imaginar que contra uma política da identidade, ou seja, uma política que pensa os vínculos sociais a partir dessa ideia de como nós vamos fazer para defender nossas identidades, nós devamos apelar a uma política da diferença. Porque a diferença é só um sobrenome da identidade. Certo? É só a identidade organizada num campo mais amplo. Né? São pequenas identidades organizadas num campo comum. Né? Eu posso entender certas situações nas quais você precisa de um uso provisório da ideia de diferença. Né? Por exemplo, essas situações onde você precisa aumentar a sensibilidade social para violências e vulnerabilidades ligadas a grupos muito específicos. As mulheres, os negros, os imigrantes, os homossexuais. Certo? Então você usa provisoriamente uma série de mecanismos do ordenamento jurídico para conseguir aumentar a sensibilidade social para isso. Agora, uma coisa é um uso provisório, outra coisa é um uso essencialista. Né? A ideia de que você vai organizar a sociedade como se ela fosse um conjunto de identidades estanques. Né? Por isso que eu acho que a verdadeira situação necessária é uma situação na qual nós consigamos criar uma zona de indiferença, uma zona de indistinção, certo? Que faça com que eu não olhe para você e me pergunte o que me faz diferente de você, né? Por exemplo, de questões de gênero, o que me faz diferente de você enquanto mulher. Mas o que me faz igual. Mas exatamente qual é o nosso campo comum, né? Porque eu acho que as diferenças, essas diferenças culturais, elas não devem ser objeto de um embate político. E isso é um problema hoje. Né? É um excesso de politização dessas questões. Eu diria que, volta a insistir, é muito compreensível um uso provisório, né, desse tipo de sensibilidade. Mas você percebe, ele é provisório por quê? Porque você quer criar um espaço de igualdade real. E você sabe que existe uma história da sociedade que impede essa igualdade, porque historicamente você tem grupos que são de fato mais vulneráveis. Não há como você imaginar uma tábula rasa a partir do presente. Então você tenta quebrar essa história. Tudo bem, mas você quebra essa história tendo em vista a criação de um espaço de indiferença generalizada. Ou seja, indiferença significa eu aceito todas as diferenças, porque nenhuma é completamente diferente de mim.